queridas amigas internautas. Que bom estar com vocês em mais um programa Assunto de Mulher, aqui na Web TV São Caetano. Não esqueçam, todas as quartas-feiras, a partir das 3h30 da tarde, eu, doutora Silvia Petrelli, falando sobre tema que todas nós mulheres adoramos. Cada semana, um tema diferente. E hoje, como não poderia deixar de ser diferente, hoje nós vamos falar sobre um tema muito, minhas queridas amigas, mas muito importante, e eu quero que vocês prestem muita atenção. Hoje nós vamos falar sobre violência doméstica. É um assunto pouco discutido pela sociedade e um tabu para a mulher que sofre violência. De acordo com dados do governo federal, mais de 2.000 mulheres registram diariamente queixa no Brasil contra a violência doméstica. Só no primeiro semestre de 2012, o Disque Denúncia do governo federal prestou quase 390 mil atendimentos. Esse número pode ser bem maior do que nós achávamos, já que muitas vítimas não denunciam os agressores. Para falar melhor sobre o assunto, eu recebo hoje a doutora Maria Aparecida, que é advogada e especialista contra a violência contra a mulher. É um prazer recebê-la aqui em meu programa, é minha amiga pessoal, adorei já o tema. Aparecida, é um prazer recebê-la aqui. Prazer é meu, doutora, eu fiquei muito honrada com o convite e para mim é um prazer poder dar informação para as amigas, né, para as companheiras e falar sobre esse tema que está tão assim na mídia e que necessita de um olhar mais atento das políticas públicas, né? E graças a Deus que a gente está aí participando e estamos aí no governo também, o município tem atuado bastante, eu estou muito feliz de estar aqui. E eu gostaria de saber qual que é seu papel aqui em São Caetano, Aparecida, muito com bem. Relação a isso. Eu hoje estou na prefeitura, no Serviço Social, Secretaria de Inclusão Social, e nós participamos lá do jurídico do CREAS, que é um centro de referência especializado em assistência social. Um equipamento que atende violências de todos os tipos. A violência contra a criança e adolescente, a violência contra a mulher, a violência contra idosos. É um equipamento importante e é um equipamento que trabalha em rede, com o Poder Judiciário, com a Secretaria de Segurança Pública, com a Saúde e com os demais departamentos que nós atendemos também a respeito de violações de direitos. E estamos também representando o município no consórcio intermunicipal do Grande ABC, a qual eu fui nomeada, né, pelo prefeito para estar representando no GT Gênero, que eu sou vice-presidente, e também estou presidente do Conselho Gestor da Casa Abrigo Regional, que nós temos na região 2 casas, que atende as mulheres ameaçadas de morte. E aí nós estamos lá, a presidência do Conselho Gestor, que compõe os 7 municípios e cada prefeito nomeou uma pessoa para ser representante e responsável por este serviço. E eu tive a felicidade de ser nomeada, já estou já na presidência já há uns 4 meses e sempre estamos na luta, ajudando as companheiras que vivem ou sabem de alguém que vive em situação de violência doméstica. Maria, quando falamos em violência doméstica, nós sabemos que infelizmente vai além da agressão física contra a mulher, o que pode ser considerado violência doméstica, isso? Sim, qualquer tipo de violência contra a mulher, nós temos a violência física, a violência psicológica, a violência patrimonial. Por que a patrimonial? Tem colegas, amigas que tiveram seus documentos rasgados. Ele simplesmente rasgou seus documentos pessoais. Isso é um crime. Isso é uma violência patrimonial. Isso não pode acontecer, tem que ser feito o BO. Uma simples ameaça também tem que fazer o boletim de ocorrência. A violência psicológica é uma das piores que existe, porque ele vai, dia a dia, ele vai depreciando essa mulher, ele vai denegrindo a imagem dessa mulher, a ponto dessa mulher ficar achando que ela não serve mais para nada. Então isso é terrível, porque a autoestima dela fica... Nossa, diminui demais, fica em baixa. Né, fica em baixa. E isso afeta também a família inteira. Porque essa mulher, ela não tem mais condições de dar continuidade ao papel de mulher, de esposa, de mãe, de companheira,
de amiga. A sociedade para ela não existe mais. Ela começa a se confinar. E esse confinamento também é um problema muito sério, principalmente para os filhos, né? Então, qualquer tipo de violência contra a mulher, não é só contra a mulher, é contra a família, né? Porque todo mundo adoece. Que todo mundo junto, adoece. É lógico, né? Fica todo mundo preocupado, né? Então, são vários tipos de violência, mas a que nós mais lidamos no dia a dia é a violência física, a violência psicológica, né? Que essas são as piores. E essas que levam a mulher, muitas vezes, né, a serem mortas, porque os homens acabam matando. E quando não matam, causam sequelas terríveis, como essa psicológica que eu te falei. Né? Maria, Quantos casos estão acontecendo atualmente? Gente, é uma coisa impressionante. Nossa, demais. E tem até aquele termo que a gente fala, é comum, né, falar, briga entre marido e mulher não se mete a colher. Existe uma cultura no Brasil que, de certa forma, acolhe o agressor, isso né? Ele se acha no direito de agredir mais ainda a mulher. Mas isso acabou. Ultimamente, nós estivemos reunidas com a ministra Eleonora Menicucci, e ela lançou, está agora passando na mídia, o Eu Ligo, o 180, que agora é problema, sim, dos vizinhos, da família. Eu ligo porque qualquer situação de violência doméstica que você ouve, que você sabe e escuta quando a mulher está passando por uma agressão física, você liga no 180, eles vão, eu pessoalmente já liguei para experimentar. Eles vão te fazer uma série de perguntas, já vai direcionar e já vai tomar as medidas. Por quê? Como advogada, eu digo que o homem, quando ele é preso em flagrante. O que é ser preso em flagrante? No momento em que ele está batendo na mulher, que ele está espancando a mulher, você chama a polícia chega, imediatamente ele é preso. Por quê? Ele está em estado de flagrância. Então ele vai ser preso na hora. E não precisa a mulher, a vítima, ligar. Qualquer pessoa ligando, a polícia chega no momento e já prende. Então eu digo assim, que agora é assunto de todo mundo, sim. A família, um membro da família pode ligar, tem obrigação de denunciar. Então denuncie, ligue para o Eu Ligo no 180, você vai ser atendido, eles atendem, lá em Brasília é um canal direto, e eles têm todos os endereços, nome de serviços, polícia mais próxima. Ligue, por favor, liguem, porque esse é um meio que a Secretaria de Política para Mulheres encontrou para ajudar essas mulheres. Então é assunto de todo mundo, sim. Pode meter a colher, porque tem que socorrer. Parente, por exemplo, a mãe, parente, o pai pode fazer um boletim de ocorrência também? Qualquer pessoa. Isso não, é bom, tá fazer vendo? Um boletim de ocorrência é só a pessoa, só a vítima. Mas pode denunciar. Pode denunciar. Mas a vítima é que tem que comparecer na delegacia e fazer o boletim de ocorrência. É ela que tem que fazer o BO. Porque é como você comentou, às vezes muitas delas têm medo de ir até a delegacia fazer um boletim por causa do medo do agressor. Tem medo, porque o agressor ameaça. Geralmente o agressor ameaça. Então, me fala, Maria, você acha que ainda a violência doméstica é tratada como problema de família? As pessoas assim não se sentem no direito de denunciar ou sentem medo de interferir ou pedir ajuda? É o que você acabou de falar, né? Muita gente às vezes acaba tendo medo, a família também. Com medo de... A família, algumas famílias, no intuito de preservar a família unida, mesmo à base de pancadas, né, que ainda existe essa cultura, né, ainda teme tomar uma decisão dessa, fazer um boletim de ocorrência. Porque vamos combinar que fazer um boletim de ocorrência vai ter consequências, né, graves, porque isso vai gerar um inquérito, ele vai ser chamado, se ele trabalha, vai atrapalhar bastante a vida dele no trabalho, sem contar com a agressividade, que ele vai ficar muito mais furioso. Então tudo isso, a família pensa muito em fazer um boletim de ocorrência, mas é necessário. Por quê? Porque, como foi dito, eu já disse anteriormente, a violência é uma doença também. E por ser uma doença ela tem que ser tratada, porém, tem que ser punida também. Então, caminham lado a lado a punição e também o tratamento.
Por quê? Porque esse homem precisa ser tratado, esse homem precisa também ser punido, para ele saber que bater é crime, não pode. Então, assim, nós temos que nos unirmos e trabalhar no sentido de preservar a família, desde que não haja nenhuma consequência drástica, como, por exemplo, os homicídios que a gente tem assistido na mídia aí. Então, a família deve interferir, sim, procurar ajuda, porque nós temos obrigação de resguardar a vida do ser humano. E uma família é muito importante que a gente dê um apoio, né, dê um respaldo, porque as crianças não podem crescer nesse ambiente, porque elas serão também as futuras vítimas também, e quem sabe, né, como já foi dito, os agressores também. Minhas queridas amigas internautas, não saio daí, vamos para um breve intervalo que volto logo a seguir com o quadro E aí, doutora? E nesse bate-papo gostoso com a Aparecida falando sobre violência contra a mulher. Café San Martín, o lugar ideal para tomar aquele cafezinho e ainda saborear lanches salgados, doces e bolos deliciosos. São diversos sabores. Destaque também para o almoço, com pratos rápidos e saladas, opções variadas e preço acessível. Ambiente aconchegante e bom atendimento. Café San Martín, sua nova opção em São Caetano, Rua Amazonas 363, Loja 2, Centro. Minhas queridas amigas internautas, após esse breve intervalo, eu estou agora com o quadro E aí, doutora? Marcela de Santo André, ela gostaria de saber: como fica a minha menstruação logo após eu parar de tomar a pílula para engravidar? Veja, Marcela, depende do período que você fez uso dessa pílula. Geralmente, 2 meses, ele retoma o ciclo seu normal. Só que o que acontece é que algumas pessoas fazem uso daquele anticoncepcional de uso contínuo, que é só a base de progesterona. Isso, às vezes, em algumas, pode acontecer o quê? Amenorreia. O que é amenorreia? É a ausência da menstruação por um período, às vezes de 4, às vezes até de 6 meses. Então, se caso isso acontecer, não deixe de procurar seu ginecologista para passar maiores informações, tá bom? Sandra de São Caetano, ela gostaria de saber: eu já fui casada e tive muitos namorados. É verdade que as minhas chances de ter câncer de colo são maiores? Veja, Sandra, quando a gente fala muito em múltiplos parceiros, isso pode favorecer muito mais a infecção pelo vírus HPV. Tá? Então isso é muito importante, fazer o Papa Nicolau anualmente, por isso que nós solicitamos, preocupadas com isso, principalmente com as doenças de colo, tá? Então fique atenta, não deixa de fazer. Às vezes está namorando, muda de parceiro, não deu certo o relacionamento, começa a confiar naquele parceiro, acaba que em 2, 3 meses deixa de usar camisinha. Então assim, não deixa de fazer o preventivo anualmente, justamente preocupado com isso, tá bom? Adriana de São Paulo, ela gostaria de saber: o que é osteoporose que tanto se ouve falar? Boa pergunta, Adriana. É uma doença crônica insidiosa. Então, às vezes você nem percebe quando vai fazer um exame, uma densitometria óssea, tá lá: ah, estou com osteopenia ou osteoporose. Às vezes, algumas patologias favorecem, como doenças da paratireoide, alterações da parte da doença renal, o uso crônico de corticoide, e uma das que mais preocupa a mulher é justamente a falta do hormônio durante o período da menopausa. Então isso ocorre quando há menos ganho do cálcio com relação a mais perda do que ganho do cálcio na parte óssea, tá? Então é um exame que nós solicitamos sempre, é muito importante fazer, é muito importante pedir para o seu ginecologista, tá dentro dos exames que nós solicitamos para pesquisa durante esse período que a mulher entra na menopausa, tá? Não deixe de fazer. Edileuza de Santo André, ela pergunta: estou com mastite, eu posso amamentar? Veja, Edileuza, mastite é uma inflamação da glândula mamária. Então,
você deve sim amamentar, continuar amamentando. Por quê? A mama ficar cada vez mais engurgitada, ela favorece mais ainda a retenção do leite e favorece mais a infecção bacteriana. Tá? Então, você pode sim amamentar. Se caso o caso complicar, você começar com febre, essa mama ficar com aqueles sinais frogísticos, que é calor, rubor, e chegar a formar um abscesso, aí é um outro caso à parte. Aí é importante você estar passando com o seu ginecologista ou com o mastologista para poder avaliar melhor o quadro, tá bom? A Aline de São Bernardo, ela pergunta, quais são os sintomas do HPV? Veja, Aline, vocês sabem que eu gosto muito de falar sobre o HPV, que é uma das patologias que realmente causa o câncer de colo. Então, às vezes, não tem sintoma nenhum. Às vezes, vai fazer um exame, um simples Papa Nicolau e dá lá células com atipias que é importante investigar. Um dos sinais ou sintomas que pode aparecer, que é o que elas procuram também, é justamente aquelas verruguinhas que pode dar ou na entrada da vagina ou na região da vulva. Por isso que eu gosto que vocês ficam atentas, tá? E não deixe de usar sempre a camisinha, como eu falo sempre para vocês, tá bom? Bom, minhas queridas amigas, estou voltando agora com a Maria Aparecida, falando sobre violência contra a mulher. E é importante, nós estamos recebendo hoje a Maria Aparecida justamente para nos falar sobre esse tema muito importante. E dados de polêmica das pesquisas do Instituto de Economia Aplicada diz que 65% da população concorda que as mulheres que se vestem com roupas curtas mereciam ser estupradas, quando na verdade são 26%. Ainda assim, esse número representa 1/4 da população e também inclui entrevistados do sexo feminino, que concordam que se as mulheres soubessem se comportar, haveria menos estupro. Diante desses números, é inegável que a sociedade brasileira ainda é machista. Como que você vê tudo isso, Aparecida? Eu vejo isso com tristeza, né? Porque ainda existem essas mentalidades, né? Esse preconceito com a mulher, como se ela fosse um objeto, que ela tem que se vestir assim, que ela tem que fazer assim, como se fosse uma boneca. E não é, é um ser humano que tem as suas vontades e ela anda como ela quiser, ela se veste como ela quiser e tem que ser respeitada, né? O problema está na cabeça de quem vê essa mulher. De que forma a pessoa vê essa mulher. Então ela tem que ter liberdade, né? Nós estamos num país democrático, a democracia ela tem que ser exercitada, aplicada, respeitada, e a mulher ela tem que se vestir, ela tem que andar como ela bem entender. Agora, o problema está na cabeça de quem olha para essa mulher. Esse é o problema. A cultura, o machismo, como você falou, e eu concordo, ainda está arraigada na nossa sociedade e na cabeça do homem. Porque ela andando assim com pouca roupa, ela vai provocar. Provocar quem? Aquelas pessoas que ainda não se evoluíram, que não estão assim preparados para viver numa sociedade democrática. E aí eu fico triste com essa pesquisa que ainda existe esse número que para mim ainda é alto, né? Desse pensamento retrógrado e que está, para mim, está ultrapassado. Né? E a mulher ela já conquistou muita coisa, a mulher é independente, inclusive na forma como ela vive, como ela anda, como ela se veste, como ela se comporta. Nós temos aí... Conquistou o espaço dela e ela se comporta como tal, como uma mulher que é dona de si. Agora, o que tem que trabalhar é a cabeça desses homens, né? Que precisa evoluir muito ainda. Muito. E como que você vê a Lei Maria da Penha? A Lei Maria da Penha, para mim, foi um ganho excelente, maravilhoso para nós que estamos no campo do direito. Foi, assim, o fim da Lei 9.099, que pagava uma cesta básica, né? Ou serviços outros, né? Que, para mim, era uma aberração. Mas a Lei Maria da Penha, a Lei 11.340 de 2006, veio favorecer bastante a mulher que vive em situação de violência, porque ela dá, né, juridicamente respaldo para a mulher que sofre violência, ela ser assistida e acompanhada e também inibe um pouco a violência. Então, assim, a Lei Maria da Penha foi um ganho muito bom para nós do direito, para a mulher que vive nessa situação. E um dado importante, a Lei Maria da Penha, ela afasta o agressor,
que à medida que a mulher vai na delegacia, ela faz um boletim de ocorrência e ela relata para o delegado que ela está sendo ameaçada, que ela vive uma situação de violência, imediatamente o delegado já vai lavrar o BO na Lei 11.340, vai abrir inquérito, vai chamar esse agressor na delegacia. Se houver risco de morte, essa mulher também já sai com a medida protetiva. E aí tem uma questão que as mulheres perguntam: a partir de quando eu posso fazer a representação? Que é uma questão que todo mundo pergunta. A representação, ela é a partir do momento que você elabora o boletim de ocorrência. A partir deste momento, os delegados costumam falar que ela tem 180 dias para representar. O que é representar? É pedir que este boletim de ocorrência ele seja transformado num processo, que vá para o fórum, que onde a promotora ou o promotor vai analisar esse boletim de ocorrência e vai aceitar ou não a denúncia, que às vezes falta algumas coisinhas lá no BO, ele devolve para a delegacia, são trâmites processuais. Mas a partir do momento que elabora o boletim de ocorrência, ela pode sim representar, pedir para que o agressor seja responsabilizado criminalmente, que gere um processo, né? Então, ela tem esse período, a partir do momento que faz o BO, até 180 dias. E mesmo assim, Maria, como que você tem visto tantas agressões e tantas mortes mesmo ainda, assim, né? Com tantos casos que nós temos. atualmente estamos vendo. E com tudo isso, com todo esse aparato da lei, nós ainda estamos vendo muita situação de homicídios, muita violência. Por quê? Porque, infelizmente, ainda tem situações que a mulher não está tendo o respaldo da segurança pública. Aí, infelizmente, ela vai fazer o boletim de ocorrência, ainda existe resistência de alguns ou algumas também delegadas de elaborar o boletim. Aquela história: senhora, esfria a cabeça, vai para casa que depois verdade. Fica tudo bem. Ou porque o companheiro estava bêbado porque no momento. O companheiro estava bêbado depois. Não pode ser dessa forma. A partir do momento que a mulher vai à delegacia, ela está pedindo ajuda. E às vezes ela não vai para a delegacia, ela vai no serviço de saúde. O serviço de saúde também tem que estar preparado para orientar essa mulher. Senhora, a senhora não pode viver nessa situação de violência, porque isso traz outras doenças. É uma porta aberta para outras Com patologias, certeza. Né? Então, o serviço de saúde também tem que orientar essa mulher a procurar ajuda. Por exemplo, no nosso município, a nossa saúde, o nosso departamento de saúde, ele também faz esse serviço, encaminha para o CREAS, que é onde nós estamos lá atendendo de segunda a sexta, das 8 horas da manhã às 17 horas. Então, nós lá recebemos, acolhemos essa mulher, nós ouvimos essa mulher, porque às vezes o ouvir também é importante. A mulher quer falar, ela quer desabafar. E esse ouvir, tem alguém, né? Esse ouvir, alguém que escute, verdade, e uma escuta também é ética profissional, uma escuta que vai ajudar essa mulher, né? E nessa escuta a gente encontra uma forma de ajudar essa mulher, de tirar essa mulher dessa situação. É muito importante esse trabalho, esse serviço. Marisa, e você acha que assim, e mesmo os agressores, eles acabam com o tempo até participando? Com o tempo acaba que eles... Acaba participando. E nós temos na cidade o Poder Judiciário que encaminha também, como pena alternativa, os agressores também para tratamento psicológico, onde eles acabam se reencontrando e acabam também refletindo, porque na verdade é um serviço reflexivo. Às vezes ele está numa situação, ele está sendo agressivo, ele nem sabe por quê, né? Então, é um momento, bebida, né? É um momento que ele para, então nós encaminhamos para o CAPS, AD, nós encaminhamos para o ambulatório de saúde mental, para ajudar esse homem, esse pai de família, que um dia foi um príncipe e de repente virou né, um sapo, e ajuda esse homem também a ter consciência de que ele tem uma esposa, uma mãe, uma companheira, uma amiga, e aí ele acaba cedendo e acaba fazendo os tratamentos a qual nós encaminhamos. Você chega a ver muito esse retorno? Eu já vi. Olha, nesses 10 anos eu já tive por volta de 12, 13 homens que, graças a Deus, eles
hoje são felizes com as suas esposas. Isso é importante também, minhas queridas amigas, né? Ficarem Muito atentas importante, também, ficar porque o atentos. veículo de comunicação, né, Maria, é tão importante para a gente poder passar tudo isso. Às vezes eu acho que é muito pouco, às vezes, divulgado também, né? Também. Muitas pessoas, às vezes, não sabem, às vezes A você divulgação chega, é não importante. É A muito divulgação é importante. importante. Orientação também é importante. E nós, no mês de agosto, nós vamos ter também, na cidade, nós vamos escolher ainda o local, estamos aí em tratativas, nós vamos escolher porque vai vir para a cidade o ônibus, a unidade móvel da Secretaria de Política Pública de Brasília, que vai trazer esse ônibus que vai falar sobre a violência contra a mulher. E o nome que está no slogan, que já está no ônibus, é Mulher Viver Sem Violência. No mês de agosto vai ser divulgado, ótimo. E nós vamos ter também um local que nós vamos ainda escolher para esse ônibus passar o dia para conversar com as colegas, com as amigas, que logo vai ser divulgado. Ai, que ótimo, muito importante. É uma notícia boa. Você vê como que é importante a gente poder ter, né, os veículos de comunicação para poder passar importantíssimo, tudo isso que às vezes nem elas não ficam sabendo. Às muito vezes, importante. Maria não sabe nem onde procurar. Exatamente. Não é? Às vezes estão tão perdidas naquele meio que elas falam, meu Deus, mas eu vou procurar onde? Você acha que mesmo assim deveria ser mais divulgado, né? Sim, tudo isso? Sim. Quanto mais divulgação, melhor. E nunca é o suficiente. Quanto mais novidades, divulgação tiver para esta população, para essas mulheres que precisam de ajuda, melhor será. É insaciável, é uma fonte que nunca vai esgotar, né? Não vai. Quanto mais, melhor. Então, né? Para minhas queridas amigas internautas que sofrem de agressão ou que queiram ajudar algum amigo ou uma familiar sobre como agir, como denunciar. Então, como agir e como denunciar. Primeiro lugar, se você, porque tem várias portas de entrada que a mulher procura ajuda. E, por vezes, ela vai ao serviço de saúde. O serviço de saúde é o local, se você for primeiro lá, é o local que você procura assistente social. Sempre que chegar no serviço de saúde, procure assistente social, procure falar a situação que você vive, peça ajuda. A assistente social, ela já tem na rede de serviço o local onde vai tratar desta situação em que a mulher está vivendo. Ela vai encaminhar com certeza para o CREAS, que é o nosso departamento lá. E se ela for à delegacia, da mesma forma, a delegacia também, ele trabalha em rede com a gente, ele vai fazer o boletim de ocorrência, vai encaminhar, sempre perguntando, a senhora quer ajuda, a senhora quer fazer boletim de ocorrência, porque obviamente que ninguém pode obrigar ninguém a nada, mas a orientação, com certeza ela vai receber. E aí ela pode também procurar outros mecanismos, por exemplo, as UBSs, as unidades básicas. Às vezes ela não quer ir no PS, ela não quer ir no hospital, mas ela tem a unidade básica perto da sua casa. Né, ela também procure, porque toda unidade básica tem uma assistente social. Ela também procure lá, que eles também vão encaminhar, vão orientar e vão acolhê-la, né, da melhor forma possível. Maria, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para minhas queridas amigas internautas. Ah, pois não. Eu gostaria de avisar, de deixar assim, bem ciente as nossas amigas que a mulher, ela deve ser respeitada num todo, não só como cidadã, que tem seus direitos e seus deveres, mas como ser humano. Então, uma mulher espancada é uma família doente. Gostaria que vocês pensassem bem nisso. Estamos no final de mais um programa, agradeço novamente sua presença aqui, foi um prazer recebê-la. E não esqueçam, minhas amigas, quarta-feira que vem, a partir das 3h30 da tarde, eu aqui novamente com vocês. Beijos e até lá!